Ok, então vamos lá. Vamos para o nosso estudo de hoje. Vamos revisar a lição 13, né, que fala na verdade sobre o santuário. Esse estudo aqui, a maioria das igrejas evangélicas, cristãs evangélicas, não vão dar nada por ele. Por quê? Porque elas desprezam esse tema do santuário. Quando usam, vai ser para aplicar alguma coisa relacionada à teologia da prosperidade, ou alguma outra coisa, mas não a aplicação que vocês viram nessa lição e que nós vamos rever aqui na revisão. Mas esse estudo aqui ele é muito importante, meus amigos. Quem estudou, acredito que tem entendido isso. E ele é importante ser entendido, esse estudo de hoje, para o próximo, que é a lição 14, onde nós vamos estudar, na verdade, sobre o juízo final. Tá? Então, essas duas lições elas estão ligadas, a 13 e a 14. Tá bom? Então, o que a Bíblia fala sobre o santuário, né? Qual é a verdade sobre o santuário e qual a importância desse tema? Muito bem, então, aqui na introdução já mostra qual a importância desse tema, né? Por que ele é importante? Deixa eu só aumentar mais um pouco aqui. O santuário terrestre dos israelitas prefigurava o atual ministério de Cristo no santuário celestial. É por isso que é fundamental que entendamos o que a Bíblia ensina sobre esse tema, tá? Vamos orar então para a gente, antes da gente entrar aqui no estudo da Bíblia. Oremos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos nessa, nesse encontro aqui virtual, mas estamos ligados aqui pelo Teu Santo Espírito, pelo desejo de estudarmos e entendermos mais a Tua Santa Palavra. Nos abençoa nesse estudo, Pai, nos conceda o auxílio dos anjos e do Teu Santo Espírito, para que nos dê sabedoria, para que possamos compreender tudo que vamos estudar aqui na Tua Palavra. Possamos conhecer a verdade sobre o santuário e que essa verdade fortaleça a nossa fé no Senhor Jesus e a nossa vida espiritual também. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos por estarmos com vida e saúde, por estarmos aqui reunidos. Amém. Bem, vamos lá. Lembrando que é, a revisão, um dos objetivos dela é que você tire suas dúvidas, né? Então é importante que ao final de cada estudo você não tenha mais nenhuma dúvida, tá bom? Meu áudio estava cortado aqui, deixa eu aumentar aqui. Então, não saia com dúvidas daqui. Você que está aqui pode tirar as dúvidas aqui comigo, né? Aqueles que não participam das revisões podem fazer isso em outro momento, lá pelos grupos do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, né? Ou no privado também. Então, vamos lá, meus amigos. Já falamos demais, vamos acelerar aqui. A primeira pergunta nós vemos o seguinte: após o pecado de Adão e Eva, o que eles fizeram para resolver o problema da sua nudez? Lá em Gênesis 3:7 diz que eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Isso tem um- uma aplicação física, né? Vamos dizer assim, mas também espiritual, porque a roupa que vestia Adão e Eva, que na verdade não era uma roupa, mas era uma luz que os cobria, né? Ela foi perdida após o pecado. Então,
por isso eles se perceberam nus, né? E por isso fizeram essa roupa de folhas de figueira. Mas a folha seca e se desfaz, né? Então, essa foi uma solução, nós podemos dizer, provisória, tá certo? E qual é a aplicação espiritual desse ponto, né? A vestes na Bíblia, ela é um símbolo de justiça. E justiça na Bíblia é sinônimo de obediência. Então, quando Adão e Eva perdem a roupa de luz, eles perderam a justiça que eles tinham, né? Até então, ou seja, eles deixaram de ser obedientes a Deus, passaram a ser desobedientes. E essa roupa que eles fizeram, ela representa então a tentativa humana de salvar a si mesmo pela sua, pelo, pelo seu próprio esforço, pela sua própria justiça, tá? Esse seria o significado espiritual. Mas a Bíblia diz que nós somos salvos, nós já estudamos sobre a salvação, né? Sobre a justificação e salvação, e nós vimos que nós somos justificados e salvos não pelas obras. Então, essas roupas que Adão e Eva fizeram representam essa tentativa humana de ser justificado e salvo pelas suas próprias obras, tá? Mas, como a roupa de folhas se desfaz, a tentativa humana de se justificar e se salvar pelos seus próprios esforços ou por suas próprias obras é em vão também, tá? E quem é que tem a solução, então, para isso? Na pergunta 2 nós vemos que Deus ele traz uma solução definitiva para o problema de Adão e Eva, né? O que Deus fez para resolver esse problema? Gênesis 3:21. Deus fez vestimenta de peles para Adão, e é claro que para Eva também, né? A- é, Adão e sua mulher, né? Está aí no texto. E os vestiu. Então, a solução, vejo que a solução de Deus ela é definitiva, porque a roupa de pele ela não se desfaz, né? Pode até se desfaz, mas leva um longo tempo para isso, né? É, agora, de onde Deus tirou essas peles, né? Algum animal precisou morrer. Então, essa foi a primeira morte depois do pecado, né? Foi a morte de algum animal, provavelmente um carneiro, né? Que cedeu ali a, a sua pele para que Deus fizesse essa vestimenta para eles. E qual é a aplicação espiritual disso daqui, né? Nós só podemos ser justificados e salvos por meio da fé em Deus, né? Da fé em Jesus. Ou seja, nós somos salvos não pela nossa própria justiça, porque não há justiça em nós, não há obediência em nós. Nós só podemos ser salvos pela justiça ou obediência de Jesus. Nós já estudamos isso. Veja como tudo que a gente vai estudando vai se encaixando, né? Então, Jesus foi o único que viveu aqui nessa terra e não pecou. Então, Jesus é o único que pode ser chamado justo, né? Pelos seus próprios méritos, tá? Nós também podemos ser chamados justos? Podemos, mas não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Porque ele sim foi justo de verdade. Ele viveu nessa terra e não pecou. Ele praticou a justiça e não o pecado. Nós praticamos o pecado, né? É claro que Deus nos chama para abandonar o pecado e viver na prática da justiça, tá? Mas naturalmente, né, do jeito que nós nascemos, nós vivemos na prática do pecado. Então, é, Deus ele entra com a solução definitiva também para nós, né? No caso, falando da aplicação espiritual.
ele nos veste com a justiça de Cristo. Lembra lá do estudo da justificação, né? E como se Deus cobrisse, nos cobrisse com uma roupa, e essa roupa representa a justiça de Jesus. Então essa roupa cobre a nossa roupa, que a Bíblia, a nossa justiça, né? Que a Bíblia compara com trapos da imundícia. Então assim seria a nossa roupa, a nossa justiça, nossa própria justiça, né? Seria como trapos da imundícia. Ok? Entendido isso aqui, meus amigos? Podemos passar? Sobre a morte do animal, aqui diz assim, ó, esta cena, a morte do primeiro animal, né, que foi o próprio Adão que matou, deu-lhe uma intuição mais profunda e vívida da grandeza de sua transgressão, que coisa alguma a não ser a morte do amado Filho de Deus poderia expiar, e maravilhou-se com a bondade infinita que daria tal resgate para salvar o culpado. Então, a morte do animal deu a Adão e Eva uma intuição mais profunda do que foi, do que significava o pecado deles. Um pecado tão simples, né? Mas que custaria a vida do Filho de Deus. Somente Jesus poderia pagar o preço, né? Pelo pecado do ser humano. Só ele poderia expiar o ser humano do seu pecado, né? A palavra expiar, ela é sinônimo de purificar, tá? E aí Adão e Eva se maravilharam da bondade de Deus, né? Essa bondade infinita que daria esse resgate para salvar o culpado. Na Bíblia, meus amigos, nós vemos o sacrifício de animais, né? E na terceira pergunta nós vemos Abel ofertando sacrifício de animais a Deus, nós vemos Noé também, nós vemos Abraão, é, aqui Abraão, nesse caso, ele sacrificou um animal no lugar do seu filho, né? E Deus havia pedido para que ele oferecesse em holocausto. Alguém quer falar? Não lembrei. Não, é que, quer dizer, é quando o animal morreu para poder vestir Adão e Eva, já foi um símbolo que Cristo ia passar pela morte, né? Isso, exatamente. Isso mesmo, Cílio. Então, cada morte, né, de um animal, cada oferta ali a Deus, onde animais eram sacrificados, eles representavam o sacrifício de Jesus por nós, tá? Eu estou vendo que a Kátia entrou aqui, seja bem-vinda, Kátia. Então, meus amigos, é, tudo que tudo que Satanás faz é uma contrafação daquilo que Deus já fez antes, né? Satan- o Gabriel Estevão, que é um ex-satanista, ele fala isso. Satanás não cria nada, ele copia tudo de Deus. Então é por isso que você vê nas religiões pagãs antigas, né, o sacrifício de animais e até mesmo de pessoas. E esses sacrifícios de animais e de pessoas, eles continuam até hoje. É, pessoas ímpias, né, continuam oferecendo sacrifício de animais. Você vê isso na macumba, né, nas nos graus superiores aí de adoração aos demônios. Você vê a adoração de seres humanos mesmo, né, pessoas sendo sacrificadas, sendo oferecidas aos demônios, tá? O Gabriel Estevam comenta isso. Ele participou dessas reuniões, inclusive foi uma dessas reuniões que fez com que ele tivesse ali ele conta que foi a primeira vez que ele sentiu compaixão pelo ser humano. Ele estava numa dessas reuniões na Índia, onde se reuniu ali a elite satanista, né? Elite mundial, onde esses homens controlam o mundo, né? E a maioria das coisas que acontece é feita por eles. Guerras,
e o 11 de setembro, é, o naufrágio do Titanic, foi eles que fizeram, tá? Esses homens sempre estão por trás dessas coisas, e com o objetivo de implantar aqui o reino do diabo, né? Satanás. E aí, meus amigos, eles já tinham sacrificado muitas pessoas, né? Ele fala de sacrifício de crianças, virgens, cristãos, e, é, e aí os demônios já tinham matado muita gente, ele falou, e os demônios pediram mais, eles disseram que queriam mais sangue, e aí eles sacrificaram mais pessoas. E foi aí que ele pensou, né? O que que eu estou fazendo da minha vida, né? Qual o sentido da vida? É isso? É, é fazer pessoas sofrerem, matar pessoas? E aí foi quando ele começou a mudança na história dele. Enfim, quem quiser saber mais da história dele, tem aí no YouTube, é só pesquisar Testemunho Gabriel Estevão, tem vários vídeos dele e tem o livro dele também. Quem, quem quiser o link aí para comprar, eu posso passar. Chegou aí, Vanderlei, tá chegando aí. Então, Satanás ele imita, tá, meus amigos? Tudo que Deus faz. Então, esses sacrifícios nessas religiões pagãs não é por acaso. É uma imitação dos sacrifícios que foram instituídos por Deus. Pergunta 4 agora. O que simbolizam todos os sacrifícios do Antigo Testamento? João 29, João Batista viu Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista chamou Jesus de Cordeiro de Deus. E 1 Pedro 1, 18 e 19 diz que nós fomos resgatados não mediante ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de, que é o sangue de Cristo, né? Como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. 1 Pedro 1, 18 e 19. Então, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus por João Batista. A Bíblia diz que fomos resgatados pelo sangue de Jesus, como o sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula. E os animais que eles eram oferecidos a Deus como oferta pelo pecado, porque tinham vários tipos de ofertas, tá? Agora, quando era a oferta pelo pecado, e aliás, isso se aplica às outras ofertas também, né? Mas os animais não podiam ter defeitos, né? Mas principalmente a oferta pelo pecado. Ele não podia ter defeito nem manchas. Se eu não me engano, para outras ofertas, o animal até poderia ter manchas. Não lembro exatamente. Mas quando era oferta pelo pecado, com certeza o animal não podia ter defeito e nem mancha. Por quê? Porque ele representava Jesus, né? Que não teria defeito e não teria mancha, né? Ou seja, não teria pecados, né? E é, tem mais uma coisa interessante também, né? Que eu não lembro se era só na Páscoa. Não, acho que era para todas as ofertas. O animal não podia ter nenhum osso quebrado, né? Porque assim seria com Jesus, né? Jesus não teve nenhum osso quebrado. Vamos para a quinta pergunta agora. Que pedido especial Deus fez a Moisés? Êxodo 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, Deus pediu para fazer um santuário para ele, para que ele pudesse habitar no meio deles. Então, uma informação importante aqui, ó. Qual o objetivo de um santuário? O santuário serve como habitação de Deus, tá? Isso aqui é importante você saber. E aí, lá em Êxodo 25 a 30, você pode ver as orientações de Deus que Deus passou a Moisés, né, para a construção do santuário. E do 35 ao 40 você vê o santuário sendo construído, né? Os móveis, o tabernáculo, que era a tenda, né? Sexta pergunta agora. Até aqui, tudo bem? Podemos passar?
Seja bem-vindo, Vanderlei. Sexta pergunta. O santuário era formado por três partes. Quais eram essas partes e quem tinha acesso a elas? A letra A, Levítico 3, versos 1 e 2. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, olha que esse aqui é um dos tipos de sacrifício que eu falei, né? Se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Ó, ele era sem defeito. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar ao redor. Então vamos lá, vamos entender. Essa oferta era oferecida por alguém, né? Ou seja, por qualquer israelita, e ele deveria pôr a mão sobre a cabeça da sua oferta, né? E mais para frente, e a gente sabe que essa mão sobre a cabeça era para que o pecador confessasse o seu pecado a Deus, não ao sacerdote, né? Mas a Deus. E então, simbolicamente, os pecados dele passavam para o animal. E é por isso que ele era morto, porque o animal passava a carregar os pecados daquela pessoa, do pecador, né? O pecador então imolava, ou seja, ele matava o animal degolado, e isso ele fazia onde? Diante da porta da tenda da congregação. O santuário ele tinha três portas, né? A porta que dava acesso ao pátio. Vamos lá para o final. A gente volta aqui. Essa era a primeira porta. Vocês veem o cursor do mouse? Vocês estão vendo a setinha aí? Não, Levi. Está Ah, dando para ver. deixa eu ver aqui. Deve ter algum apontador aqui. Deixa eu ver se. Ah, tô vendo aqui, é bem pequenininho, só dá pra enxergar se virar o celular Para de ver. lado. Ah, sim. Deixa eu ver se tem algum apontador aqui. Ah, acho que não. Deve ter, mas eu não sei usar. Eu vou procurar saber. Mas, então, quem puder ir ver o celular de lado aí para poder ver. Então, essa era a primeira porta que dava acesso ao pátio, que é essa área aqui, ou átrio. Átrio, quase não sai. Quando vocês ouviram falar de átrio, estava falando de um pátio, do pátio, né, do santuário. E esse era o tabernáculo, ou, como é chamado lá, tenda da congregação. Essa era a tenda da congregação, que tinha duas partes. Essa era a segunda porta que dava acesso do pátio ao lugar santo, e aqui dentro tinha a terceira porta que dava acesso do lugar santo ao lugar santíssimo ou santo dos santos, tá? Alguns pregadores dizem que essas portas tinham nomes, né? Os israelitas chamavam de caminho, essa primeira porta, essa aqui de verdade, essa aqui de vida. Então, quando Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo que ele é a porta ou as portas, né, que conduzem a Deus. E tanto que logo em seguida ele fala, né? E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, nós só podemos chegar a Deus que está aqui dentro do Santíssimo, por meio de Jesus, tá? Vamos lá. Voltando. Então, quem que tinha acesso ao pátio? Ah, sim. O animal era morto diante da porta da tenda da congregação. Então, está falando da segunda porta, tá? Essa era a porta da tenda da congregação, a segunda porta aqui. Que aqui era um véu, né? No tempo que o povo de Israel passou no deserto, os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto. Depois também, quando eles se estabeleceram em Canaã,
Mas quando foi construído o santuário por Salomão, eram portas mesmo, né? Tá. Então, esse sacrifício era feito aqui, ó, nessa área aqui do pátio, né? Aqui ele era queimado. Esse aqui era o altar de sacrifício. Então, diante da porta da tenda da congregação, está falando do pátio, o átrio, tá? Voltando. Então, qual era a parte do santuário? O pátio ou átrio, e quem tinha acesso? Todos os pecadores arrependidos e os sacerdotes tinham acesso. A segunda parte, Êxodo 26:33, fala do véu que fazia a separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Ou seja, está falando da tenda da congregação, né? Do santuário em si, né? Que eu mostrei para você, né? A tenda, que tinha essas duas partes, santo lugar e santo dos santos. Hebreus 9:2 confirma, né? Fala que ali no santo lugar estava o candeeiro, que era o candelabro, a mesa, com os pães, né? Então esse lugar se chamava santo lugar. E Hebreus 9:6 diz que nesse primeiro compartimento da tenda, né? Ou do santuário, entravam no primeiro tabernáculo, tabernáculo é tenda, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então, a segunda parte do santuário era o santo lugar, ou lugar santo, e quem tinha acesso, os sacerdotes, tá? Letra C agora, mesmo texto lá de Êxodo 26:33, fala do Santo dos Santos, que nós chamamos também de lugar santíssimo, mas quiser falar igual como está na Bíblia, é Santo dos Santos. E lá em Hebreus 9:3 diz que por trás do segundo véu, esse segundo véu aqui já não é contando lá do pátio, é contando só os véus da tenda da congregação. Ou seja, então esse segundo véu, voltando lá para a imagem, esse seria o primeiro véu e o segundo aqui dentro, que separava os dois lugares aqui dentro, né? O santo do santo dos santos. Então, por trás do segundo véu, continuando lá, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. E Hebreus 9:7 vai dizer quem que entrava no Santo dos Santos, né? Mas no segundo tabernáculo, ou seja, o Santo dos Santos, entrava o sumo sacerdote, ele sozinho uma vez por ano, que era no dia da expiação. Não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Então tá aqui a resposta. A terceira parte do santuário, o Santo dos Santos, e ali entrava somente o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano. Ok? Alguma dúvida até aqui, meu Deus? Não? Tem. É bem rapidinho. Não sei se tu vai saber responder, mas é mais uma curiosidade. Na Uhum. igreja Congregação Cristã, não sei se tu já ouviu falar, Já. as mulheres usam véu. Tem alguma relação Não, com essa parte da Bíblia? não. Tem relação com o texto lá do Novo Testamento, onde Paulo fala que as mulheres deveriam usar véu nas, na sinagoga, né? Nas sinagogas. Então, eles se baseiam nesse texto para isso, tá? Mas Tá bom. a gente entende que não é um ponto de salvação, né? Não é uma coisa que seja regra, que seja da vontade de Deus, que a mulher use véu. Isso daí depende da cultura de cada país. Não é um mandamento, né? De Deus. Não consideramos um mandamento, tá bom? Beleza. Obrigada. Bem, meus amigos, então aqui no comentário vai falar sobre os dois compartimentos do santuário, o santo lugar e o santo dos santos. No santo lugar, o sacerdote realizava os serviços sagrados, ali tinha uma mesa com 12 pães,
um candelabro, né, que ele era alimentado com azeite e essa luz não poderia apagar, porque era ela que iluminava, né, o santuário, porque ele era todo fechado, então era um lugar escuro. E o altar de incenso, né? Então, três móveis ali dentro do santo lugar. Já no Santo dos Santos havia apenas um móvel, que era a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança tinha uma tampa, né, chamada propiciatório, que era uma peça única onde foi esculpido ali dois anjos que ficavam um de frente para o outro. É, dentro da Arca da Aliança tinham três coisas. Tinha as duas tábuas com a lei de Deus, né, com os 10 mandamentos, uma urna de ouro contendo maná e a vara de Arão que floresceu, tá? Então, cada uma dessas coisas tinha um significado, mas o principal ali era a lei de Deus ali, né? As duas tábuas de pedra. É, à frente do santo lugar ficava o pátio, né? Que era onde era feito o sacrifício dos animais. Havia uma bacia de bronze que servia para que o sacerdote lavasse as mãos e os pés antes de entrar no lugar santo. E o sacerdote ele entrava no lugar santo levando, quando era oferta pelo pecado, né? Ele entrava levando uma parte do sangue do animal que ele colhia lá no pátio. O animal era degolado, né? Como eu falei, ou imolado. O sacerdote colhia uma parte do sangue desse animal. Depois ele era queimado, né? No altar de sacrifício. E o sacerdote ele se lavava ali usando ali na bacia, na pia de bronze, né? Desculpa. E então ele entrava no lugar santo e ali era onde ele fazia uma outra parte importante desse processo, né? Ele espirrava ou aspergia aquele sangue no véu do santuário, no terceiro véu, aquele que separava o lugar santo do Santo dos Santos, tá? Então, simbolicamente, qual o propósito disso, né? Simbolicamente, o pecado ele estava passando do animal para o santuário. O registro do pecado, aliás, esse pecado ficava registrado ali no santuário, tá? Cada móvel do santuário era um símbolo de Jesus ou do plano da salvação. Então, tudo no santuário ele tinha um significado, nada era por acaso. O santuário ele foi uma forma didática de Deus ensinar para o seu povo, né, o povo de Israel, o plano da salvação. E hoje ele continua tendo esse objetivo, né, porque quando a gente entende a verdade sobre o santuário que vocês estão aprendendo, aí você vê que fica mais claro o plano da salvação. Mas ele não tem só uma aplicação no passado, ele tem uma aplicação hoje, no presente, e que é fundamental, é essencial para a nossa salvação, sendo que, como eu falei lá no começo, a maioria das igrejas, eu vou dizer praticamente todas, elas não ensinam isso nas suas igrejas. Então, as pessoas não conhecem, a maioria dos cristãos não conhecem a verdade sobre o santuário. Elas não entendem essa parte essencial do plano da salvação, né? É, então, olha só, Jesus, os pães que haviam ali no lugar santo simbolizavam Jesus, o pão da vida. A luz do candelabro simbolizava Jesus também, que é a luz do mundo. O incenso simbolizava as orações dos santos, né, que sobem a Deus. Enfim, tudo ali tinha um significado. E o principal de todos era o animal, que simbolizava Jesus, né, a morte do animal que simbolizava o sacrifício de Jesus. Sétima pergunta agora, quais serviços eram realizados no santuário? Êxodo 29, 38 e 39 diz assim, isto é o que oferecerás sobre o altar de sacrifício, né? Haviam dois altares, o de sacrifício no pátio, o altar de incenso no lugar santo. Aqui é o altar de sacrifício no pátio. 2 cordeiros de um ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Então,
esse aqui é o serviço que nós chamamos de serviço diário. Todos os dias, independente do dia, 2 cordeiros eram sacrificados, um pela manhã, o outro ao pôr do sol. Tá? E, ao sacrificar esses cordeiros, o sacerdote intercedia em favor de todo o povo. Então, imagina assim, nem todos do povo de Israel conseguiam ir até o santuário para oferecerem um animal pelo pecado deles. Havia pessoas que moravam distante e não tinham essa oportunidade. Outros eram muito pobres e não tinham condição de comprar um animal, se bem que para os pobres Deus pedia 2 passarinhos e não cordeiros, né? Não animais grandes que eram mais caros. O que mostra que Deus ele quer salvar a todos, né? Seja rico ou pobre, a salvação é para todos. É, mas então esse sacrifício dos 2 cordeiros, eles eram por essas pessoas, pelos mais pobres, por aqueles que não podiam chegar até o santuário, tá? Letra B agora, Levítico 23, 27. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Então, esse é o serviço que nós chamamos de anual. Se alguém quiser falar, deixa só eu concluir aqui, eu já vai falar, tá? O serviço anual acontecia uma vez ao ano, que era no dia da expiação, era no dia 10 do sétimo mês, aí aqui no calendário judaico, né? É diferente do nosso. E era nesse dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para realizar a purificação do santuário. E assim, todos os pecados perdoados que ficaram registrados ali no santuário, eles eram retirados. Tá? Isso aqui a gente vai entender melhor no próximo estudo, a lição 14. Alguém gostaria de falar? Lá no. Tá me ouvindo? Sim. É. Lá no ponto A dizia que eram 2 sacrifícios, um pela manhã e um pela tarde. Isso Uhum. significa que, trazendo para o nosso tempo, significa que na nossa oração da manhã, na oração da tarde, é, é como se tivéssemos que fazer a mesma coisa, pedir perdão pelos pecados continuamente, cada dia, pela manhã e pela tarde, é isso? E isso, é quase isso. O que substitui esses 2 sacrifícios seriam o nosso culto, né, a Deus. Ou o culto familiar, se a sua família toda é cristã, ou seria o seu culto individual, né? Seria pela manhã, ao acordar, e ao final do dia, no pôr do sol, porque, biblicamente, o dia começa e termina no pôr do sol, né? E não meia-noite. Então, seria o nosso culto, né? E tem um texto bíblico que confirma isso, que é Hebreus 12, verso 2, se eu não me engano, onde diz que nós devemos é, oferecer a Deus um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, esses sacrifícios de animais, hoje, nós oferecemos a Deus um sacrifício vivo, né, que é a nossa própria vida a Deus, né? E esse sacrifício vivo é o nosso culto racional, porque Deus ele sempre trabalha com o racional. Toda vez que você vê algo que seja emocional, relacionado à vida espiritual, aquilo não é de Deus. Quem trabalha com emoção é Satanás. Deus ele sempre trabalha com a razão. Não quer dizer que nós não podemos nos emocionar, mas não é a emoção que vai nos guiar, mas sim a razão. Tá? Então, Deus ele quer que nosso culto seja racional e não um culto emocional, tá? Então, por isso que eu já comentei nos grupos, nos meus grupos, né? Talvez vocês tenham visto que eu comentei algumas vezes sobre a música gospel, né? Qual é um dos problemas da música gospel?
é que a música gospel ela não trabalha com a razão, ela trabalha com a emoção. Então, você pode ver o que acontece nas igrejas que louvam, né, a Deus com música gospel. Você vai ver que é um louvor emocional, é puramente emocional e não racional. Ela não leva as pessoas a meditar na mensagem da música, né? Mas leva ali a um estado de até de êxtase e às vezes até de possessão, né? Aí entra ali os tambores, né? A bateria e tudo mais. Ok, meus amigos. Respondido, Fernando? Respondido. Ok, então vamos lá. É, Levítico, a oitava pergunta, né? Leia Levítico 5, 17 e 18 e responda. Como fazer o pecador para receber de Deus o perdão dos seus pecados? Vamos lá. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, deve, aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, olha só, então nós podemos pecar, cometer pecados de ignorância também, mesmo não sabendo, mas isso não nos isenta, ainda assim é pecado diante de Deus, tá? Por isso que tinha os sacrifícios pelos pecados de ignorância também, tá? Contudo, será culpada e levará a sua iniquidade. Olha só, a pessoa era culpada, ela pecou, ela era culpada e levava a sua iniquidade. Nós já comentamos em outro estudo sobre essa questão de levar a sua iniquidade, seu pecado, né? Os pecados para o qual não houve arrependimento, o próprio pecador vai carregar, vai levar o seu pecado. Agora, os pecados para o qual houve arrependimento e o perdão de Deus, esses pecados foi Jesus quem levou, ou carregou. Continuando aí. E do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para oferta pela culpa. E o sacerdote, por ela, fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu, e lhe será perdoado. Então aqui está falando desse sacrifício pelo pecado de ignorância mesmo, tá? Então, como que o pecador fazia para receber de Deus o perdão? Ele levava ao sacerdote um carneiro sem defeito, um animal sem defeito, né? E o sacerdote então fazia expiação ou purificação, a purificação do pecado daquela pessoa. E então o pecado era perdoado. Ok? Isso tudo aqui nós vemos que acontecia no pátio, né? Ou no átrio. Era a única parte do santuário que o pecador tinha acesso. A parte mais importante do ministério diário era a oferta efetuada em prol do indivíduo. O pecador arrependido trazia sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava os seus pecados. Aí os textos, né? Transferindo-os assim, simbolicamente, de si para o animal inocente. Pela sua própria mão era então morto o animal, e o sangue era levado pelo sacerdote ao santo lugar e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca que continha a lei que o pecador transgredira. Olha só que interessante, né? Por esta cerimônia, mediante o sangue, o pecado era simbolicamente transferido para o santuário. Então, olha só a sequência. O pecado saía do pecador para o animal, que hoje nós sabemos que é Jesus, né? Então, nosso pecado saiu de nós para Jesus, sai de nós para Jesus, melhor dizendo, e depois sai de Jesus para o santuário. Mas, como nós vamos ver, não mais o santuário terrestre, mas sim o santuário celestial. Mas nesse tempo, era do pecador para o animal e do animal para o santuário, né? E esse registro eram as gotas de sangue que ficavam marcadas ali no véu, ok? A letra B. Como o animal deveria ser oferecido em sacrifício para ser aceito por Deus? Ele deveria ser sem defeito, porque ele representava Jesus, né?
nós já comentamos. Por que esse animal deveria ser sem defeito? 1 Pedro 1,19 diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então ele deveria ser sem defeito, sem manchas ou mácula, né? Porque representava Jesus, o Redentor do mundo. 10ª pergunta agora: quem era o responsável por interceder pelos pecadores no santuário terrestre? Levítico 4:26. Toda a gordura da oferta queimará sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele, pelo pecador, né? No tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Então, quem que fazia expiação pelo pecador? O sacerdote. Então, era o sacerdote que intercedia pelos pecadores do santuário terrestre. Como eu disse, né, a palavra expiação, a melhor palavra que define expiação é purificação. Então, o sacerdote fazia a purificação pelo pecador. O pecador precisava ser purificado do seu pecado. E então ele fazia isso, ele conseguia isso por meio de um intermediário, né, um mediador, que era o sacerdote. E, então, o pecador ele não podia se chegar, ele não podia entrar no lugar santo e chegar ali próximo do terceiro véu. Ali no lugar santíssimo era onde Deus aparecia como uma luz entre os dois anjos do propiciatório que eu falei para vocês que era a tampa da Arca da Aliança, né? Então, Deus aparecia nesse espaço ali. Eu falei Jesus e não está errado não, tá? Era Jesus mesmo. Ele aparecia ali como uma luz. Essa luz era chamada Shekinah. Você já deve ter ouvido essa palavra, né? Em hebraico, essa luz se chamava Shekinah. Era a presença visível de Deus. Tá? Então, o pecador não conseguia chegar até ali. Então, quem chegava até ali, até Deus, era o sacerdote. Por isso que o sacerdote era esse mediador entre o pecador e Deus. Tá? Ele que fazia essa ponte, essa ligação, ok? Para que o pecador então fosse expiado ou purificado dos seus pecados. Pergunta 11 agora: que acontecimento marcou o fim do santuário terrestre? Mateus 27, 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, ou morreu, né? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, que acontecimento marcou o fim do santuário terrestre? A morte de Jesus. Então, quando Jesus morreu, não havia mais a necessidade da morte de animais inocentes, porque a morte desses animais era um símbolo da morte de Jesus. Por isso que o véu do santuário, que separava o santo dos santos do lugar santo, né? Ou o contrário, né? O lugar santo do santo dos santos, ele se rasgou, né? E Deus não faz nada por acaso, né, meus amigos? Tudo que Deus faz tem um porquê, né? Tem um objetivo. Por que que Deus rasgou o véu de cima para baixo, né? Para que ninguém pudesse dizer depois que foi uma pessoa que fez isso. Primeiro, que era quase impossível rasgar só com as mãos, né? Já que esse véu era bem grosso. Mas, de qualquer forma, é, Deus fez questão que o véu rasgasse de cima para baixo para mostrar que foi Ele mesmo quem fez isso, né? E não foi o ser humano que fez isso. Então, qual o significado disso, né? Deus estava mostrando que não havia mais a necessidade do santuário e das cerimônias que aconteciam ali no santuário. Então, meus amigos, olha só, Levítico é um livro que, principalmente, né, o livro de Levítico é o que fala dessas cerimônias que aconteciam ali no santuário. O nome Levítico vem da tribo de Levi e a tribo de Levi era era a tribo que foi separada por Deus para servir a Deus no santuário. Então, dos levitas,
aliás, todos os sacerdotes eram levitas, o sumo sacerdote era levita, aqueles que auxiliavam ali no santuário, porque haviam outras atividades, né? Eles eram levitas. No tempo que o povo de Israel passou 40 anos no deserto, quem carregava o santuário dele era montado e desmontado, né? Onde eles paravam, eles montavam. Quando eles saíam, eles desmontavam. Então, quem carregavam esses móveis, né, o que tinha ali no santuário, eram os levitas. Nenhuma outra pessoa de outra tribo poderia fazer isso, com o risco de até mesmo perder a sua vida, né? Tá certo? Então, daí o nome Levítico, né, do terceiro livro da Bíblia. Só uma curiosidade. Então, se você quer ver como eram essas cerimônias, você vai encontrar ali no livro de Levítico. Aí o que eu ia falar era o seguinte: se essas coisas não fossem importantes para nós hoje, se elas não tivessem um significado, para que Deus deixaria na Bíblia, né? Se tudo que Deus faz tem propósito, tem um objetivo, né? Então não tinha sentido Deus deixar essas cerimônias que já não servem mais para nós, se o santuário hoje não tivesse um significado para nós. Mas nós vamos ver aqui, entrando na parte final, que tem, né? Lá em Êxodo 25, Deus diz que Moisés deveria construir um santuário para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. E aí eu falei para vocês que o santuário é a habitação de Deus. E Deus disse que ele deveria fazer esse santuário segundo o modelo do tabernáculo que Deus tinha mostrado. E Deus mostrou o modelo de todos os móveis também. E ele disse, ó, assim mesmo o fareis. Ó, Moisés, faz desse jeito. E lá no último verso, que é o verso 40 desse capítulo, Deus, ele enfatiza novamente. Ó, Moisés, vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Mas que modelo é esse, meus amigos? Esse modelo que Deus mostrou a Moisés é o verdadeiro santuário, que é o santuário celestial. Se o santuário na terra, eu pulei aqui na pergunta 12, que santuário está em funcionamento atualmente e onde fica localizado, né? Apocalipse 11:19 diz, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Então, o santuário que está em funcionamento atualmente é o santuário de Deus e onde ele fica localizado? No céu. Mais claro que isso, impossível, né? E olha só, assim como tinha a Arca da Aliança lá no santuário terrestre, ali também no santuário celestial tem a Arca da Aliança, tá? No Apocalipse você vê todas as cenas do Apocalipse, elas passam pelo santuário. E ali no Apocalipse é citado alguns móveis do santuário. Um deles é esse aqui, a Arca da Aliança, tá? É, então, o santuário terrestre ele foi feito a partir do santuário celestial, que serviu de modelo para a construção do santuário terrestre, tá? Pergunta 13 agora, responda. Quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Hebreus 8, 1 e 2 diz, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Aqui não fala o nome, né? Só diz que nós possuímos um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote se assentou à destra ou à direita, né, do trono de Deus, que é chamado aqui de majestade dos céus. Esse sumo sacerdote é ministro do santuário, ou seja, ele ministra, né, ele trabalha ali no santuário. E ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Olha só, então, a Bíblia chama o santuário celestial de verdadeiro tabernáculo. Não que o santuário terrestre fosse um falso tabernáculo, mas era uma cópia. O original, esse verdadeiro aqui seria então um sinônimo de original, né? O tabernáculo original era o do céu, que não foi homem que construiu, mas sim Deus. O próprio Deus foi quem erigiu, quem construiu esse tabernáculo, o santuário, né?
Hebreus 7, 22, 26 e 27. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Ah, aqui já diz que o sumo sacerdote é Jesus. Ó. Como que Jesus era? Santo, inculpável, sem mácula, olha, igual o cordeirinho, igual o animalzinho, não tinha mancha, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, né? Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, meus amigos, diferente dos sumos sacerdotes humanos que precisavam oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, Jesus não precisava fazer isso porque ele não pecou. Mas Jesus, ele mesmo se ofereceu como sacrifício uma única vez, né? Não pelos pecados dele, mas pelos nossos pecados. Então, respondendo à pergunta, quem é o nosso sumo sacerdote hoje? É Jesus, tá? Letra B. O que Jesus pode fazer por nós hoje, como nós somos sacerdote? Hebreus 7, 25. Diz assim: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, o que Jesus pode fazer por nós hoje, pela nossa salvação, meus amigos? Jesus pode nos salvar totalmente. Mas ele salva todos? Não, meus amigos. Ele só salva aqueles que por meio dele se chegam a Deus. Então, o pecador chegava até, até Deus no tempo ali do Antigo Testamento por meio do sacerdote humano. Hoje nós chegamos a Deus, o Pai, por meio do nosso sumo sacerdote, né? Que é Jesus, tá? E aí nós vamos para a letra C. Quem é o único mediador ou intercessor entre Deus e nós? Hebreus 8:6 diz assim: Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, comparado com o ministério de sacerdotes humanos, né? O ministério de Jesus foi mais excelente. Quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, tudo no ministério de Jesus hoje, no santuário celeste, é superior ao ministério dos sacerdotes e sumos sacerdotes humanos no santuário terrestre. E 1 Timóteo 2,5 diz: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, esse texto aqui mostra que Jesus ele manteve a sua natureza humana. Então, hoje ele é humano e divino ao mesmo tempo, tá? Então, tá claro aí, meus amigos, mais claro do que isso é impossível também, né? Só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, Jesus Cristo. Então, essa mediação de santos humanos, né? Ela é baseada em dois erros, em duas falsas doutrinas. A primeira, de que aquela pessoa continua viva, e nós vimos na lição passada que essas pessoas estão mortas. Podem ser realmente santos, homens santos que morrerão salvos, ou não, pode ser que esses santos nem tenham sido santos de verdade, pode ser que tenham morrido perdidos. Mas essa essa mediação de santos humanos, né, ela se baseia primeiro nesse erro, na imortalidade da alma, e segundo nessa outra mentira de que podem haver outros mediadores entre nós e Deus, quando a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens. E a palavra mediador, ele lembra aí média, né, meio, e é isso mesmo, significa aquele que está no meio, né? E o próprio texto diz, né? Que Jesus está no meio entre nós e Deus, tá? Ele é quem faz essa ligação, a ponte, né, entre Deus e nós. Por isso que quando Jacó teve aquele sonho, onde ele viu uma escada que ligava o céu à terra, por onde os anjos de Deus subiam e desciam, né?
aquela escada ali era um símbolo de Jesus, tá? Jesus foi quem fez essa ligação do céu com a terra, e por meio da morte de Jesus é que os anjos de Deus podem subir e descer para nos auxiliar, ok? Letra D agora, qual o único meio que temos de acesso ao Pai? Já estamos finalizando, meus amigos. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui, Jesus fala claramente, né, que ele é o único meio de acesso ao Pai. Só podemos nos chegar a Deus por meio de Jesus. Por isso que ele é o nosso sacerdote e sumo sacerdote. Aqui tem um comentário que nós vamos ler só a parte negrita aqui. A obra de Cristo como nosso intercessor é apresentar-nos a Deus como filhos e filhas de Deus, né? Jesus intercede em favor daqueles que o recebem. Olha só, então, para que Jesus interceda por nós, nós precisamos receber a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Com o próprio sangue, pagou-lhes o resgate. Pela virtude dos próprios méritos, Jesus nos dá poder de nos tornar membros da família real, filhos do Celeste Rei. Então, olha só, Jesus, ele não só nos justifica, perdoando os nossos pecados, né, pelos seus próprios méritos, né, pelo seu sangue, né, pela sua morte, como ele também nos dá poder, meus amigos, para nós sermos filhos de Deus, tá? Então, é por isso que no plano da salvação, nessa nossa busca pela salvação, nós não devemos buscar a salvação, lutar sozinhos, né? Nós não precisamos lutar sozinhos. Nós precisamos receber a Jesus, buscar a Jesus, né? E isso nós falamos toda a lição, praticamente, né? Que o nosso objetivo na vida cristã é ter comunhão com Jesus diária. E ao receber Jesus, então, nós vamos ser levados ao arrependimento dos nossos pecados, à confissão desses pecados a Deus, ao perdão desses pecados, e não só o perdão, mas Jesus vai nos dar poder para nós vivermos como cristãos aqui nessa terra, tá? Vivermos aquilo que Ele requer de nós, né? Guardando e obedecendo os seus mandamentos. Ok, meus amigos. Então, esse é o estudo de hoje. Alguém, aliás, deixa eu concluir aqui e aí depois a gente abre para perguntas, tá? Que caso alguém já queira sair, pode ficar à vontade para sair depois. Mas antes da gente ler a minha decisão, eu quero enfatizar isso aqui, ó. Hebreus 7:25 é o meu verso favorito, tá? E um dos motivos é por causa disso aqui, ó. Deus não nos salva pela metade, Deus nos salva totalmente. Jesus pode, ele tem poder para nos salvar totalmente. Vamos aqui para a nossa decisão. Entendi que o santuário terrestre ensinava ao povo de Deus o plano da salvação. Entendi que para que eu não morresse, alguém teve que morrer no meu lugar, e esse alguém foi Jesus. Jesus morreu na cruz por causa dos meus pecados. A minha culpa foi colocada sobre ele. Jesus não merecia morrer, mas entregou sua vida por me amar. Não existe amor maior do que esse. Creio que Jesus ressuscitou e que após a sua ressurreição subiu ao céu, onde atua como meu sacerdote intercedendo por mim. Decido aceitar a Jesus como meu único mediador e por meio dele quero me aproximar de Deus Pai. Então, espero que essa seja a sua decisão, meu amigo, minha amiga. Agora você entendeu que você tem um mediador no céu intercedendo por você, que é Jesus. Então, nós precisamos aceitar Jesus como nosso mediador e buscar o perdão dos nossos pecados não pelos nossos próprios méritos, buscar a justiça de Deus não pelos nossos próprios méritos, como Adão e Eva tentaram fazer ali quando fizeram as roupas de folhas de figueira. Mas nós devemos buscar a justiça de Cristo, né? Buscar a salvação pelos méritos de Jesus, pelo que ele fez por nós, tá? Por isso que nós precisamos
buscar Jesus, ter comunhão todos os dias com Ele. E aí não esqueçam disso aqui, que é Jesus, pela virtude dos seus próprios méritos, vai nos dar poder de nos tornarmos membros da família real, filhos do Celeste Rei. Então é Jesus quem vai nos dar poder de sermos feitos filhos de Deus. Isso está lá em João 1, o verso 12, capítulo 1, verso 12. E deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está ali. Ok, meus amigos, assim nós concluímos o estudo de hoje. Aqui tem a ilustração, né? Aqui o lugar santo com a mesa, o altar de incenso e o candelabro. Aqui a Arca da Aliança, esse aqui é o propiciatório que eu falei para vocês, né? A tampa. Aqui dentro as duas tábuas contendo a lei de Deus. E aqui nós já comentamos, né? Aqui é a pia de bronze com água, né? Que o sacerdote usava para se lavar antes de entrar aqui no lugar santo. Ok, meus amigos, vamos orar então. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse estudo, essa revisão que fizemos aqui. Obrigado porque quando estudamos a verdade sobre o santuário, nós entendemos o que Jesus está fazendo hoje pela nossa salvação. Muitos acreditam que o plano da salvação terminou na morte e ressurreição de Jesus. Mas quando Jesus volta para o céu, ele inicia ali a sua obra como nosso sacerdote, como nosso mediador, nosso intercessor, nosso advogado diante do Senhor, o nosso Deus e Pai. E que nós possamos confiar então nos méritos do Senhor Jesus e aceitá-lo como nosso único mediador entre o Senhor e os homens, entre o Senhor e nós. Que nós possamos buscar a Jesus todos os dias, possamos fazer isso de todo o nosso coração, para que nós possamos amá-lo e servi-lo também de todo o nosso coração. Abençoe cada um dos amigos que estiveram aqui, aqueles que vão acompanhar esse estudo depois, e que o Senhor ajude a cada um de nós nessa caminhada rumo ao céu. Possamos perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim é que será salvo. É no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos seus bênçãos. Amém. Amém, meus amigos. Muito bem, então, finalizar a apresentação aqui e deixar aberto aqui para alguém que queira fazer alguma pergunta, se ficou alguma dúvida aí em alguma parte aí do que eu falei, ou você já tinha essa dúvida, fique à vontade aí para perguntar. Se alguém quiser se despedir também, fica à vontade também, tá bom? Ninguém? Bem, enquanto vocês vão pensando aí na dúvida de vocês, na lição 14, como eu falei, nós vamos estudar a verdade sobre o juízo final. Vocês vão ver que tem tudo a ver com esse estudo de hoje, com a lição 13, né? E aí nós vamos falar principalmente da cerimônia que acontecia no dia da expiação, tá? Porque ela tem um significado para os nossos dias hoje, para os nossos dias também, né? Então nós vamos focar naquela cerimônia do dia da expiação, que era o dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, né? A única vez que ele entrava, um único dia no ano, tá? E vocês não podem deixar de estudar essa lição, porque senão fica incompleto esse estudo, né? Se vocês ficarem só com esse, não estudarem o próximo, fica incompleto, vocês não vão entender toda essa verdade sobre o santuário, tá bom? Alguém gostaria de comentar, de fazer alguma pergunta? Lembrei de uma coisa aqui. Essa semana agora, no canal da minha prima, Adriana Maia, eu brinco com ela que é a minha prima. Mas conversei com ela e o marido dela e o Maia deles é a origem lá do Ceará também, igual a minha família. Então provavelmente a gente é parente. Eles lançaram lá essa semana 3 vídeos do Gabriel Estevão. Falei aqui do Gabriel Estevão, eu lembrei agora. Eu vou mandar lá no grupo. Vai ficar como tarefa para casa e para vocês. Cada vídeo tem mais ou menos 20 minutos.
Aí ele conta bem resumido a história dele, né? Bem resumido mesmo. Aí, se alguém quiser mais algum, é, quiser adquirir o livro, vou deixar lá o link também para quem queira adquirir o livro, tá bom? Inclusive, eu tenho contato dele, né? Eu tenho contato pessoal dele, do WhatsApp dele. Inclusive, ele está em um dos meus grupos de estudo bíblico, né? É, ele está lá dentro. Não é o da classe, é outro grupo. Alguém, meus amigos? Se não tiver, nós vamos encerrar aqui. A hora já está bem avançada também, né? Para quem está no horário de Brasília. Mas eu pensava que ia ter alguma dúvida. Mas tem, dou-lhe uma, duas, três, então. Boa noite, meus amigos. Que Deus abençoe a todos. Terça que vem estaremos aqui novamente, se Deus assim permitir, né? Deus abençoe vocês, dê uma boa noite, um bom restante de semana para vocês. Boa noite aí, até logo. Tudo. Valeu, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Carlos.